noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Marina Moroni. Em nome de Deus, de Jesus e do Dr. Ricardo, a gente abre os trabalhos de hoje com a leitura do Evangelho. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos: não matem, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando consequentemente a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era uma expressão de desprezo, que significava homem inútil, desprezível, e se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a falta. Então pergunta-se: por que uma simples palavra pode ser tão grave a ponto de merecer uma reprovação tão severa? É porque toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve fazer com que os homens mantenham entre si uma relação de concórdia e união. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão. Boa noite a todos. Boa noite. Prece ao Dr. Ricardo. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Euripides, possam nos assistir nesta hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por tua luz e aquecidos por teu carinho, quando recorremos ao teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades necessárias ao nosso burilhamento espiritual, quando batem a nossa porta, reconhecendo a tua justiça e a sabedoria de tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina, e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma
a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médicos públicos, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda essa paz, essa energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Convido a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convidamos hoje a palestrante Kátia para nos dar de presente as suas palavras. Seja bem-vinda, Kátia. Posso já começar fazendo bagunça para quem me conhece, né? Como diz o meu amigo, essa sou eu. Boa noite a todos e a cada um. E para quem não me conhece, eu estou Kátia, estou palestrante da Casa Marina Longoni, pelo menos uma vez por mês, e palestrante e trabalhadora da Casa Luz Germana. E hoje eu vim compartilhar com vocês um assunto que, por mais que a gente tenha vivenciado ele nesse período de pandemia, ainda é um tabu nas nossas vidas, por incrível que pareça. Vamos falar de luto? Esse é o tema. O que vocês acham? Então, vou começar contando uma historinha para vocês. A historinha é a seguinte: uma menina de 16 anos, 15 a 16 anos, essa menina sou eu, tentava entender, fazer reflexões da vida e tentava entender algumas coisas, tentava entender a sua história de vida. Né? Uma das coisas que eu mais me questionava naquela época é por que eu não estava vivendo com meu pai e com a minha mãe, fisicamente falando, né? E eu perguntava muito isso a Deus e eu queria as respostas e eu não as encontrava. Bom, ali eu fui convivendo com muitas pessoas adultas. E no convívio com essas pessoas adultas, eu convivia mais com adultos do que com crianças ou adolescentes da minha época, eu via muitos adultos doentes desencarnarem cedo, ou desencarnarem a partir dos seus 60, 70 anos. Pessoas que adoeceram e ficaram dependentes de seus familiares, ficaram acamados, e que aí precisavam da atenção dos seus familiares, ficavam nessa dependência, né? Mais diretamente falando. E quando eu olhava toda aquela situação, e eu olhava para a minha vida, isso eu nunca te contei, né? Não. E eu olhava para a minha vida, eu achava aquilo tudo muito triste. Naquele momento, o sentimento em mim era de tristeza. Então eu resolvi fazer um acordo com Deus. Esse acordo foi sério. Eu combinei com Deus que quando eu fizesse 60 anos eu já podia desencarnar. Eu pedi isso com tanto fervor, com tanta vontade, porque eu não queria dar trabalho para ninguém e eu não queria ficar naquela condição também.
Então eu pedi a Deus que quando eu fizesse 60 anos, eu desencarnasse. A minha ficha caiu do pedido que eu tinha feito, porque a vida continua, né? Eu não pensei mais nisso. Eu fiz aquela conversa ali e esqueci. Não pensei mais nisso. Bom, a vida continuou, muitas coisas aconteceram, muito despertar eu tive. E mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu tinha uns 42, e estava tudo indo muito bem na minha vida. Né? Muitas coisas maravilhosas acontecendo, muitas realizações. A minha ficha caiu. Cara, eu pedi para Deus me levar quando eu fizesse 60 anos. E agora? Estava com 42. Hoje eu tenho 52. Eu não quero mais. Não quero. E como é que eu desfaço o acordo? Resolvi ter a conversa com o cara de novo, né? Vamos lá, vamos conversar. Tentar convencer ele de que, não, eu quero ficar mais, porque a vida está maravilhosa e tudo que está acontecendo, e as pessoas que eu encontrei, todo o entendimento que eu tive, maravilha. Pois é. Sabe quando é que eu vou saber a resposta? Quando eu fizer 60, 61, 62. Até lá eu não sei. Eu não acredito que eu vou desencarnar por um pedido. Graças a Deus, ele não ouve tanta coisa que a gente pede para ele. Né? Mas isso pode estar na minha trajetória. Quem disse que não? Vai resolver alguma coisa eu ficar sofrendo sobre isso? Nada. Nada. A única coisa que vai acontecer é que eu não vou viver de novo. Então, eu só estou compartilhando uma experiência que me aconteceu. Mas olha, o mais interessante disso tudo, eu estou vendo pelas carinhas de vocês. Pois é, meus amigos, meus familiares fizeram a mesma cara. Primeiro, que bobagem era essa que eu estava dizendo? Porque é isso mesmo. A gente não fala de morte, a gente não fala de luto, isso é um tabu, isso é proibido no nosso pensamento. A gente não sabe lidar com isso. Os meus amigos também, eles me xingaram, para de falar isso, para de pensar nisso, para bobagem. E pronto, e trocam de assunto. Troca de assunto, acabou, deu. Como quem diz, é inconcebível a ideia de que você não vai estar aqui. Não, está tudo certo. Hã? É natural? Exatamente. É natural. Mas também é natural nós falarmos. Nós é que não transformamos isso no natural. Porque a única certeza que nós temos qual é, gente? Qual é? É da morte. Tudo mais é incerteza. Só nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas essa é a única certeza que nós temos. Aqui nós vamos hoje estar explanando mais diretamente sobre o desencarne, sobre a morte de pessoas. Mas nós poderíamos levar essa analogia para tudo na nossa vida. A perda de um emprego é uma morte. É um encerramento de um ciclo. O significado, a etimologia da palavra morte quer dizer desaparecimento de sinais, encerramento do funcionamento de algo. É isso que quer dizer a morte. E o luto significa dor, significa mágoa, lástima.
Então, o luto é aquilo que eu sinto referente a essa situação que eu chamo de morte. Nós realmente ficamos muito reflexivos. Eu percebo pela expressão de vocês. Muito reflexivo. Inclusive porque se perdeu-se muitas pessoas na pandemia. Eu também perdi muitos entes queridos. E um ente querido, dentro da história do Covid, da situação do Covid, sobre o qual, naquele momento, no dia exato, eu não tive a oportunidade de vivenciar aquele luto. Eu estava dividida entre uma formatura que estava acontecendo dos meus alunos e o desencarne dele em Santa Catarina. Eu não dava tempo de eu chegar lá. E naquele momento onde eu estava vivenciando tudo isso, esse misto de sentimentos dentro de mim, eu me vi apática diante da situação. Sem ação. Eu ali estava de corpo, mas eu não estava de sentimento inteiro. Então a gente vai compreendendo o que acontece com esse luto. Nenhuma teoria é capaz de explicar o luto. Nenhuma teoria. Existe um monte de livros, existe um monte de vídeos. Os especialistas que estudam sobre isso, que são os psicólogos, os terapeutas, eu me incluo como terapeuta, os psiquiatras, eles estudam, a gente estuda para poder auxiliar aquela pessoa que está passando por isso. Mas nada do que a gente disser vai amenizar a tua dor. Vai fazer com que você simplesmente entenda o que é o luto e não vivencie ele. Não tem como. Existe um processo. Nós negamos esta certeza do que é a morte. E por que nós negamos? Primeiro, porque não estamos preparados para lidar com ela. Eu fico me perguntando se existe essa preparação. Vocês acham que existe? Não, né? Não existe. Existe a teoria. A teoria ela é linda. Quando a gente vai lá e estuda o Espiritismo, e o que ele fala de que morre o corpo físico, que eu acredito nisso. O que morre é o corpo físico. E a vida continua através do espírito. Mas nós estamos falando desse processo aqui, vivenciado aqui. E que dentro desse processo existe um aprendizado. Então não existe teoria para explicar. Existem explicações que têm fases do luto. Mas essas fases do luto, elas também não seguem uma ordem. Cada pessoa vivencia da sua maneira, da sua particularidade. O quanto aquela pessoa significou para ela, é o quanto ela vai manifestar isso dentro dela. E não tem como a gente mensurar o tamanho dessa dor. Não tem. A gente até quer, mas não tem. As sensações, elas são diversas. Primeiro é uma sensação que existia um tempo antes e agora tem um tempo depois. E que esse tempo depois nunca mais vai ser igual
do que eram antes. E eu tenho que aprender a me acostumar com isso, ou como administrar, ou como construir ou reconstruir essa história da minha vida. Eu não estou falando de uma pessoa específica exatamente para que a gente olhe cada um da sua forma. Posso falar de um pai, de uma mãe, de um filho, de um relacionamento, de um marido, de uma esposa. Né? Eu estou falando de uma pessoa no sentido geral para que a gente possa levar para as nossas experiências esse misto de sentimentos, de sensações. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou bem. Esse vivenciar esse luto é uma verdadeira montanha-russa dentro da gente. E é muito doido, porque ao mesmo tempo que eu me apresento bem, daqui a pouco eu já não estou bem. É só eu lembrar da pessoa, um cheiro, um som, algo que fazíamos junto, ou algo que a pessoa fazia, um gesto. Tudo isso vai me levar para essa lembrança. Tudo isso vai me ligar novamente àquela pessoa. E tudo que nós vivemos. Vivenciar o luto é um período indispensável e muito importante. É preciso vivenciar o luto. Vocês sabiam disso? Quantos de vocês se oportunizaram ou se oportunizam a estar vivendo o luto? O luto, do contrário que dizem, ele não é uma doença. É um momento. É um processo. É um caminho a ser seguido. Então, o vivenciar é importante. O que a gente não pode fazer é apressar ou interromper. Mas o que mais a gente faz? Ou a gente apressa essa vivência, ou a gente interrompe ela, não se permitindo viver. E a gente faz. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso na formatura? Eu fiz. A gente faz. É uma tendência natural. E nós viemos de uma cultura, nós viemos de uma sociedade que também faz isso conosco. E a gente faz também. Sabe quando? Quando a gente vai consolar alguém que perdeu alguém e diz as seguintes frases. Você tem que reagir. A vida continua. Para quem? Naquele momento? Estou pensando no momento que a pessoa está vivendo ali. Foi melhor assim. Estava sofrendo. Descansou. Kátia, então quando eu for num velório eu faço o quê? Nada. Abraça. O teu silêncio fala mais do que tudo isso aqui que está escrito. O teu sinto muito. Sinto muito. Sinto muito pela tua dor, sinto muito pela tua perda. Abraça. E o teu silêncio vai estar manifestando esse amor e esse carinho e esse respeito por aquele momento. Porque qualquer coisa que a gente diga, eu sei que a gente quer ajudar. A gente quer ajudar. Tá tudo certo. A gente faz isso porque a gente quer ajudar. Pode. É isso mesmo. Não chora, não fica triste. Olha como ela está bem, foi melhor assim. Mas, dizendo de novo, a pessoa não está fazendo isso por maldade. Ela quer ajudar, ela quer consolar. É isso, ela quer tirar, ela quer de alguma forma tirar aquela dor da gente. A questão é que a gente não tem como fazer isso.
Então é uma tomada de consciência. Eu não tenho como tirar a dor daquela pessoa daquele momento. E é necessário, importante que ela vivencie, que ela chore. É necessário. Mas ela quer ajudar. Mas fazendo assim, e a pessoa ouvindo isso, o que juntas nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar querendo acelerar o processo. Então, tipo assim, ó, chora, sente, 1 dia, 2 dias, ou 7 dias aí que quem recebe o afastamento do trabalho, ou 7 dias. Depois engole o choro e vai trabalhar, vai para a vida. Oi? Como assim? Mas é. Vai para a vida, porque a vida continua. Até a gente pode achar o meio do caminho para tudo isso. Nem a desistência e nem a negação. Meio do caminho. Se eu preciso trabalhar, né? Porque a minha família depende de mim e eu perdi a minha mãe, eu vou ter que realmente dar um jeito. Mas eu não vou negar o que eu estou sentindo. Sempre que me houver a oportunidade, dentro daquele período de vivenciar o luto, deixando bem claro, existe um período. Pode? Acho que pode, né? Isso. Que maravilha, você foi acolhido, a tua dor foi acolhida e foi respeitada. E é isso que a gente precisa aprender a fazer aqui, lá fora, em qualquer lugar que a gente estiver. Existe realmente um período, tá? É por isso que a gente diz que luto não é doença, porque é um processo a ser vivido naquele momento. Como a gente está vivendo aquele processo de perda, o nosso sistema imunológico ele vai ficar mais frágil. Então você pode ficar resfriado, pode ficar febril, sensação de cansaço, ter infecção urinária, ter sinusite. Mas isso não é uma doença, é aquele processo, são sintomas do processo que você está vivendo. E que esses sintomas vão ser tratados e faz tudo parte do processo. Por exemplo, a gente não dá um tempo assim bem redondinho, mas você viver o luto dentro de um período, tá? Isso quem traz é a psicanálise. Dentro de um período até de 1 ano, você está dentro do período do processo. Tá tudo certo. O que isso quer dizer? Vai ter um momento. Primeiro você vai chorar, depois você vai se revoltar, depois você fica triste, depois você volta a chorar de novo, depois você se revolta contra Deus, contra todo mundo, tá tudo certo. Aproveita, xinga mesmo. É sério, xinga. Graças a Deus ele tá de boa, ele compreende tudo isso. Né? Depois o período que você se recolhe, fica mais quieto, mais silencioso. Você não quer falar, você não quer mexer em nada. E depois você começa o período de mexer. De mexer nas coisas, de ver como é que eu vou me organizar, como é que eu vou fazer agora. Dentro desse tempo, de 6 meses, 1 ano, tá tudo certo. Agora, se passou-se esse tempo e eu nunca olhei para isso por causa da dor, e foi difícil, eu preferi negar,
Eu vou contar para vocês uma história de um paciente que ele vivenciou a morte da mãe dele. Então ele teve que... Primeiro ele vivenciou a doença e tudo era responsabilidade dele. Depois ele teve que vivenciar o desencarne, o encaminhamento de tudo. E ele simplesmente, no dia seguinte, saiu, começou a trabalhar e desde então seguiu a vida, supostamente. E 10 anos depois, ele aparece no meu consultório, onde ele está passando por várias patologias, inclusive a depressão, e não se sabe por quê. Vai no psiquiatra, faz tratamento, faz um monte de coisa e não encontram a resposta. E aí nós conversando, nós chegamos nesse ponto. E era sobre o desencarne da mãe dele. E a pergunta básica que eu fiz foi: você vivenciou o luto da sua mãe? Aí ele disse: vivenciei. Me conta como foi. Me conta como foi. Foi assim, como eu contei inicialmente. Você diz quando a pessoa está doente? Sim, ela pode fazer esse processo também. Sim, ela vai, na verdade, estar vivenciando já, tá? Mas isso não vai amenizar a dor que ela vai sentir na hora. Não vai amenizar, gente. É isso que a gente precisa compreender. Por isso que aquela frasezinha, foi melhor assim porque estava sofrendo, não se encaixa. Porque não vai amenizar. Por exemplo, a mãe dele ficou 2 anos doente, em sofrimento, naquela patologia, entende? 2 anos. Ela desencarnou, ele ficou 10 sem falar sobre isso, sem olhar para isso. E aí nós fomos olhar. Aí eu pedi para ele: se permita sentir essa dor. E aí o menino se desmanchou ali, né? Em choro, em falar dos sentimentos. E tudo aquilo que no período, no processo, ele não vivenciou, naquele momento ele vivenciou. E claro, a gente teve outros atendimentos e tudo mais, mas a partir desse momento ele melhorou e melhorou muito. E ele aí sim foi para a vida dele. Aí lá ele estava inteiro. E eu poderia contar várias experimentações em relação a isso, mas só dei essa como exemplo. Então, assim, guardar, negar, acelerar o processo, ou não olhar para isso lá na frente, vai fazer com que você possa ficar doente. E o motivo possa ser este. Este possa ser o motivo. Por isso que é importante nós olharmos. As pessoas que vão cuidar de alguém que perdeu alguém. Pode ser um familiar, pode ser um amigo. O que fazer? O mais importante é fazer o silêncio presente. O que é o silêncio presente? É ficar do lado. É dizer: olha, eu estou aqui, conte comigo. Ficar do lado, gente, não quer dizer que você não tenha que fazer nada na sua vida. Ficar do lado, esse tempo, ele é relativo. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. Mas nesse período que você ali está, esse conte comigo faça aquilo que você pode estar auxiliando aquela pessoa naquele momento. Por exemplo, lavar uma roupa, varrer uma casa, fazer uma compra, que ela não vai estar com ânimo para estar fazendo isso, ela não vai estar com cabeça para estar pensando sobre isso. Essa é a forma, fazer uma comida, dar uma atenção, essa é a forma que você tem de como auxiliar. Esse conta comigo, estou aqui, estou presente. Quando você for no velório, é isso que você pode dizer também. Conta comigo. E dá o teu abraço. A pessoa realmente ela vai sentir esse teu amor, essa tua atenção. Cada um resolve o seu luto da sua maneira.
Então não tem uma fórmula pronta, mágica, que diga, olha, ou um manual que diga, siga esse caminho, está tudo certo. Cada um expressa e resolve o seu luto da sua maneira. Tem pessoas que vão fazer música, tem pessoas que vão fazer poema, tem pessoas que vão montar um jardim, prestar mais atenção nas plantas, coisa que não fazia. Vai transformar a sua casa. Tem pessoas que criam ONGs, né, ou ajudam outras pessoas. Então, aquele momento daquela perda e a vivência daquele luto fez com que elas se transformassem, se reinventassem. Foi o período que elas precisaram para se encontrar novamente, para reinventar a sua vida. Gente, não vai ser igual como antes, mas pode até ser melhor. Isso não quer dizer que você não vai sentir saudade, que você não vai sentir falta, que você não vai lembrar, que a pessoa saiu da tua memória. Se o significado da morte é o desaparecimento de sinais, então, para nós também, como a medicina traz, fica muito claro quem é que morreu? Corpo físico. As memórias, as vivências, as histórias, as lembranças que você teve com aquela pessoa, não morre jamais. E é isso que nós precisamos despertar dentro de nós. Foi isso que esse ente querido deixou como mensagem para mim quando eu não pude estar fisicamente presente. Eu importei ele para dentro de mim. Então eu não preciso buscá-lo lá fora, porque ele não está lá fora. Ele está aqui dentro. Das lembranças de tudo que a gente viveu. De tudo que ele significou para mim. E o mais importante de tudo isso, que eu acredito, seja com o pai, com uma mãe, com o filho, com o irmão, com o amigo, com amor no relacionamento. O mais importante de tudo isso é você saber que você teve a oportunidade de amar esta pessoa e de ser amada por ela. Pelo tempo que foi, pelo que vocês viveram. Não importa se foi um dia, uma semana, se foram anos. Então busque, sim, encontrar este ser dentro de você, porque dentro de você esse ser vai estar vivo sempre. Como diz Cortella, o mais importante é que a gente importe as pessoas para dentro de nós. Isso é amor. Isso é prova de amor. Para todos, uma boa noite e uma boa reflexão. Essa Cátia sempre quando vem aqui mexe muito com nós, né, gente? Faz estudar, né, Cátia? Realmente olhar para nós. Interessante, né, que eu estou vivenciando também. Eu terminou um ciclo meu, como alguns já sabem aqui profissionalmente, né? Com 54 anos na profissão. Então eu também estou meio enlutado, né? Por esse momento profissional, né? Que é uma vida toda na profissão, né? E estou curtindo, né? Esse momento meu. E ao mesmo tempo tem uma pessoa muito especial da família também, que qualquer momento pode acontecer, né? De ela ser chamada para verdadeira morada, né? Então estamos a família, eu faço parte, né? Nesse momento a gente está muito preocupado, muito tenso, né? Mas o que eu comentei quando as coisas ficaram difíceis, né? Curtam, aproveitem o tempo que vocês têm para estar ao lado dessa pessoa que vocês amam. Não questionem nada. Agradeço a Deus a oportunidade de estar ao lado dela. Não sei se vai ser uma semana, um mês, 2, né? Não sei, mas já faz 5 meses, né? Então todos os filhos e parentes tiveram essa oportunidade, né, de estar ali. Mas a dor e o luto é inevitável, né? Já estão de luto e é consequência disso aí.
É o nosso dia a dia e ao mesmo tempo o nosso aprendizado. Sempre aprendendo, né? Querida, muito obrigado mais uma vez. Tá. Gratidão eterna. Vai com Deus. Tá bom. Eu vou convidar a todos vocês para falar um pouquinho com Jesus. Que cada um se concentre, quem quiser fechar os olhos, fechem. Mas antes disso, cada um faça um pedido, peçam aquilo que vocês gostariam de receber e cada um sabe do que está precisando. E na hora certa, quando eu fizer essa leitura aqui, vocês peçam aquilo que vocês colocaram nos seus pensamentos agora. Ó meu Jesus, eu vos deposito toda a minha fé e confiança. Vós sabeis tudo a meu respeito, meu Pai. Sois o Senhor do universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós vistes minhas angústias e minhas lágrimas. Sabeis de tudo. Divino Mestre e amigo, me dê ânimo, alegria de viver. De vós espero, com confiança e fé, que atendas meus pedidos. Façam. Peço com muita fé e amor tua misericórdia e que tua luz diariamente ilumine meu caminho e que meu corpo seja sempre coberto pelo teu manto sagrado. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que assim seja. Só para reforçar.